Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Damos início nesse momento ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras a partir das 15 horas. Neste primeiro bloco, Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidados o professor Teotônio de Paiva Botelho, doutor em Teoria Literária pela UFRJ, quando defendeu tese sobre estudos realizados por Mário de Andrade acerca das danças dramáticas brasileiras. Mestre em Teoria Literária pela mesma universidade, recebeu menção honrosa em categoria Ensaios nos Prêmios Literários da cidade de Recife no ano de 2002, por sua dissertação sobre o teatro de Ariano Suassuna, pós-graduado em teatro pela UFRJ. Realiza pós-doutorado na Faculdade de Letras, atuando em pesquisa e docência. Professor universitário há 20 anos, já trabalhou com disciplinas relacionadas aos campos de literatura, cultura, teatro e comunicação. Colaborador da revista Outras Palavras. É dramaturgo e também diretor de teatro. E também, como convidada, Leila Barbosa, conhecida também como Leila B. É gestora do curso de graduação de Design de Moda e professora titular das disciplinas de mulagem, modelagem, estamparia e tecnologia têxtil. Atua na área de moda e artes visuais, desenvolvimento de estamparia e modelagem no setor de vestuário e coordenação de projetos de inclusão social através das artes visuais e da moda. Possui mestrado em Programa de Ciência da Arte da Universidade Federal Fluminense, especialização em estilismo pelo Senai CETIC e em arteterapia para saúde e educação pela UCAM e graduação no curso de gravura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Boa tarde, professor Teotônio. Boa tarde, professora Leila Barbosa. É uma honra muito grande recebê-los aqui em nosso programa. No próximo dia 16 de dezembro, teremos o desfile de modas, de design de moda, na Sala de Cultura Leila Diniz, dia 16 de dezembro, às 18 horas, sob a direção também dos nossos queridos mestres Teotônio de Paiva Botelho e Leila Barbosa. Volto a falar dia 16 de dezembro, às 18 horas, na Sala de Cultura Leila Diniz, uma promoção da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro e também a Universidade Salgado de Oliveira. Participação também de vários professores, né? Vamos iniciar a série de entrevistas com a primeira pergunta dirigida à professora Leila. Há quantos anos, Leila, existe esse curso na Universo? Esse curso existe desde 97. Eu entrei em 99, né, comecei a ministrar a disciplina de estamparia e atualmente eu sou docente e coordenadora do curso também. E atualmente é o único curso bacharel, né, em design de moda aqui de Niterói. Sim. E são quantos períodos esse curso? É um curso de tecnólogo ou bacharel? Não, é um bacharel, um curso de 6 semestres, 3 anos. E esse é um curso, na verdade, que ele está focado na área de design de moda, né? Não é como um curso de design que depois a especialização se faz no design de moda no final. Não, desde o início ele é um curso
focado no design de moda. Tá, 3 anos que a senhora falou, né? São 3 anos, 6 períodos. Certo. E só aqui em Niterói, só existe como esse de bacharel, só esse. Existem outros cursos, mas são tecnólogos. Sim, sim. Perfeita a colocação. E também, o que o aluno aprende? Quais são os eixos de conhecimento? Olha, é um curso assim, são vários eixos de conhecimento, né? A área de design de moda é uma área que nós estamos como diria, em mudanças, né, para absorção do que é esse conhecimento. Muitas pessoas perguntam, é um curso de costura? É também, né? É também. E aí você tem, dentro do curso, o eixo de história, que inicia com história da arte, vai até história da moda brasileira. Tem um eixo que é a parte de modelagem, que é a construção do vestuário, que é modelagem, costura, ergonomia. Aí você tem o eixo da criação das coleções, né? A concepção, área de criatividade. Então, todo o desdobramento seria assim, desse saber fazer em termos teóricos e práticos. Tem um eixo do desenho, né? Que é o desenho do corpo humano, o desenho do vestuário, o desenho técnico. E toda uma parte de marketing, administração, eventos, que é você poder administrar o seu próprio negócio ou para um cliente. Então, é um curso que tem vários eixos para que o profissional que saia, né, o egresso desse curso, ele saia com uma formação muito ampla. E que, se ele quiser aprofundar, ele tem possibilidade, numa pós-graduação, em outras especializações, ele está focando mais um ponto, como atualmente tem sido feito o ensino, né? Certo. São várias matérias, não? São várias, são 50 disciplinas. 50 disciplinas? 50 disciplinas. Então, é realmente um curso que você sai com um conhecimento muito amplo da área, né? Como estilista, exatamente porque a área que absorve esse profissional é uma área também muito abrangente. Interessante isso daí. Eu vou passar agora a pergunta ao professor Teotônio. Teotônio, de que maneira o conhecimento da história da arte, né, influencia na formação do estudante de design de moda? Essa pergunta é extremamente sensível, Carlos, porque ela aponta para uma questão muito decisiva, porque a gente tem percebido hoje em uma série de cursos, ou seja, existe um eixo muito claro na chamada transdisciplinaridade, ou seja, os cursos, cada vez mais, os cursos de comunicação tem isso, curso de design tem isso, você vai encontrar em outros cursos também essa característica de buscar outras áreas do conhecimento para ajudar na formação do profissional, para ajudar na formação daquele aluno. E aí, até complementando o que Leila estava elaborando anteriormente, existe uma questão interessante, por exemplo, no curso de design, que trabalha não somente com os elementos de formação artística, por exemplo, cursos de história da arte, que é decisivo, ou seja, você, primeiramente, ajudar na construção de um novo olhar, um olhar mais amadurecido, mais sofisticado, capaz de perceber com mais inteireza as diversas possibilidades que a arte oferece, não só as artes plásticas, a arquitetura, e se a gente quiser avançar, a gente pode pensar no teatro, no cinema e por aí vai. Mas, além disso, existem outras questões envolvidas aí, que escapam, por exemplo, em relação à questão da história da arte. Diz respeito, por exemplo, o fato do design estar profundamente inserido dentro desse nosso projeto de sociedade, civilização, que começa, na verdade, no início do século XX e se estende ao longo do século XX todo e chega até nós, ou seja, que é esse projeto midiático, esse projeto da grande comunicação, né, das diversas conexões
que o conhecimento acaba fazendo e em que a moda está inserida de alguma maneira, né? O vestuário está inserido, né? Isso aparece no cinema, isso aparece nas diversas publicações, nas revistas, nos sites e por aí vai, né? E uma curiosidade, há muitos interessados nesse estudo, nesse curso de História da Arte? Acho que sim. A gente tem tido turmas, um número razoável, cerca de 30 alunos, 25 alunos, o que é bastante significativo para esse tipo de trabalho. E a gente observa, assim, uma demanda muito grande desses alunos de abrir, de fato, as suas sensibilidades, afinar as suas sensibilidades para outras áreas do conhecimento, porque eles percebem de cara que é necessário um fundamento multidisciplinar para eles poderem dar conta do que eles estão ambicionando. Quer dizer, eles começam a compreender, eu tenho trabalhado com alunos de primeiro período e de sexto, que é necessária essa formação mais ampla, mais articulada com diversas áreas para poder dominar aquele projeto de cultura, na verdade, de arte e cultura, né? Que é o design e moda. Perfeito. Leila, sabemos que o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, inclui em todos os níveis de educação, inclusive a superior, né, o estudo das questões ligadas à cultura afro-brasileira. Como vocês atendem a esta exigência curricular? Fizemos uma escolha de, no lugar de botar uma disciplina, né, de ampliar com mais uma disciplina, a gente, na verdade, propôs para a direção acadêmica um projeto no terceiro período do curso e que abrange várias disciplinas, que é a pesquisa e criação de moda, estamparia, modelagem, tecnologia têxtil. Então, várias disciplinas num projeto único, que é a África que nos formou. Então, o aluno vai investigar nesses países africanos que formou, né, a nossa brasilidade, né? E dentro desses países encontrar temas que sejam os argumentos para montar uma coleção. Então, é um trabalho muito interessante, porque o aluno vai com a parte da pesquisa teórica, dessa pesquisa, uma elaboração de modelos, de estampas, para montar uma coleção. Depois disso montado, esse trabalho, ele geralmente tem sido apresentado ou em forma de numa exposição, ou em forma de desfile, ou em forma de ensaio fotográfico, e aí entram outros cursos dentro desse projeto, que é o curso de comunicação, o curso de estética, entrando nessa finalização. Então, foi uma forma que a gente encontrou mais abrangente de tocar no assunto, mas não só pesquisando, mas elaborando um trabalho, né? Apresentando uma resposta desse trabalho. Deixa eu só complementar. Uma questão interessante, por exemplo, no último semestre eu assumi uma disciplina que é de produção de eventos, né? Que é a disciplina do sexto período e que, de fato, ajuda a funcionar como uma espécie de enzima, né? Dentro dessa construção do evento final, do desfile mesmo, né, dos alunos e alunas do curso. E aí, logo no começo dos trabalhos, procurando saber o que as alunas estavam pensando, quais eram as suas pesquisas, algumas delas realmente me surpreenderam bastante, como eixo temático que se comunica às nossas matrizes africanas, a expressão da cultura afro-brasileira, que por exemplo, tem um dos eixos do desfile é o maracatu.
Ou seja, não a gente, o que é interessante, quer dizer, isso daí é muito, muito gratificante, de fato, quer dizer, é você encontrar como resultado final, lá na frente, um aluno, uma garotada, 20 e poucos anos, né, deles terem sido contaminados por esse tipo de cuidado que os professores tiveram lá atrás, ou seja, de pensar a moda aqui no Brasil a partir de diversas experiências culturais, europeias, norte-americanas, africanas, brasileiras, das diversas expressões culturais nossas. Ou seja, esse aspecto amplo, contraditório, difícil e duro que temos na nossa cultura, de certo modo, acaba vindo nessa construção do desfile, né? Isso é muito estimulante. Interessante ver, a né? colocação. Acho que o Mário Sete, né, o Nina Rodrigues, também estudou, como Câmara Cascudo também, o outro folclorista também. Diversos, quer dizer, é interessante observar que tem um estudo já antigo, já dos anos 80, se não me falha a memória, que apontava uma contradição muito interessante. E o Mário e o Milton Santos até avança nisso, que é o seguinte: a globalização que procura, em última instância, pasteurizar as relações culturais, acabou reforçando as identidades culturais regionais dos diversos países, nações, grupos sociais. É verdade. Se você observar, quer dizer, a cultura popular era algo que ficava muito restrito até os anos 40, 50, depois teve uma nova efervescência nos anos 60, início dos anos 70, e depois isso some, exatamente com o processo de globalização. Curiosamente, nos anos 90, volta com muita força, e volta com uma necessidade de reinventar o Brasil, no nosso caso aqui especificamente. É verdade. Você colocou muito bem o Milton Santos, como estou lembrando aqui, o grande sociólogo Fernando de Azevedo também entra na história da cultura brasileira, né? Que hoje, atualmente, nosso TCC, nós colocamos como guarda-chuva o tema brasilidade. O aluno pode trazer qualquer tema, desde que seja dentro do tema de brasilidade, porque ninguém melhor para falar de temas brasileiros do que um brasileiro, às vezes. Sem dúvida alguma. Nesse sentido, para, às vezes, não dar a chance de ir buscar coisas, né, distantes e que não tem tanta propriedade para estar falando, né? Leila, como é que é abordado o conceito de sustentabilidade no curso de Design de Moda? Olha, nós abordamos no primeiro período, como um assunto assim, de urgência e de necessidade que o aluno seja colocado, né, com essa preocupação, mas focando a sustentabilidade social. Então, eu acho o Teotônio colocou, né, toda a globalização que faz com que a gente tenha vários desdobramentos, e um deles, né, muito perverso, né, é a distribuição dos setores de produção, né, em vários pontos do mundo, e esses setores em lugares subdesenvolvidos, pobres, como é o caso de Bangladesh, como é o caso, né, aqui no Brasil também. E aí a gente vê um setor produtivo da confecção de vestuário com situações de trabalho escravo, com situações de uma precariedade muito grande. E aí o aluno, às vezes, chega, né, assim, muito animado, né, com toda uma ideia da estética, da beleza, e aí a gente apresenta, junto com essa informação da estética, esse submundo, né, que produz essa estética, né, que produz esse fashion. Então, a sustentabilidade ambiental ela é colocada através de uma disciplina, que é uma optativa, que muitos alunos fazem, que é a sustentabilidade ambiental, mas a social é o grande foco. Perfeito. Professor Teotônio,
Como obter o difícil equilíbrio, né, entre o glamour das passarelas, ensaios fotográficos e o suor que a produção envolve? Essa é uma questão extremamente rica, porque diz respeito não só ao mundo da moda, mas ao mundo da criação de modo geral. Isso se espalha na literatura, no teatro, no cinema, né? Que é o trabalho que a gente vê pronto, finalizado, na verdade ele é resultado sempre de um esforço pessoal muito grande. E mais do que isso, não somente um esforço pessoal, mas também um esforço coletivo, ou seja, esse conhecimento que a gente verbaliza, ou consegue expressar, consegue de alguma maneira dimensionar e produzir, ele é fruto de uma grande experiência social. Perfeito. Nós somos resultado dessa experiência social, né? O nosso conhecimento ele é resultado disso, das diversas conexões que existem. E aí tem um aspecto interessante que a gente precisa levar em consideração, que é exatamente isso. Ou seja, para eu realizar qualquer produto, qualquer mais simples que seja, ele, na verdade, revela uma enorme tradição cultural. Perfeito. A roupa que a gente está vestindo, o design do óculos, o cabelo, como é que está penteado ou não, né? A própria maneira da gente se comportar e por aí vai. E de certo modo, essa dimensão que a gente procura elaborar junto com o aluno. Perfeito. Exatamente, porque é o saber fazer, né? No francês, o savoir-faire é imprescindível. Então, assim, o desenho, né, que o aluno apresenta, ele não só ele é uma representação, mas ele tem que ser de conhecimento do aluno como aquilo vai ser processado. Né? Isso é importantíssimo. É importante. Leila, sabendo que uma graduação está apoiada no tripé, ensino, pesquisa, extensão, quais as atividades de pesquisa e extensão realizadas no curso? Na área de pesquisa, a gente tem a iniciação científica e a gente tem elaborado alguns projetos muito interessantes que tangenciam, né, a área de moda, apesar de parecerem que estão fora. Um dos projetos é a roupa para pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida. Né? Então, esse vestuário, que é um vestuário que precisa ser adaptado, isso foi um dos temas de uma iniciação científica e que culminou num figurino para um grupo que tinham deficientes e não deficientes. E agora há pouco tempo a gente estava trabalhando com a pesquisa de roupas de magistrados, né? Vestes de magistrados. E que é muito interessante porque é uma veste lá do início de Roma, né? E que se mantém exatamente igual até hoje. E a demanda desta formação aqui em Niterói? É de Niterói, de São Gonçalo e do interior. Nós temos muitos alunos dos arredores, né, Niterói, daqui do estado. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Cachoeira de Macacu, Rio, né? Exatamente, estado do Rio. Vários municípios. Quais são as áreas de atuação do egresso do curso? Ou seja, qual o mercado que aguarda estes formandos, professor Teotônio? O mercado é vasto, né? Desde o design de moda, o jornalismo, a produção de eventos. Existe uma série de áreas que o profissional, com toda certeza, poderá se encaixar com muita qualidade. E lembro sempre, quer dizer, o fato desse curso ele trabalhar dentro desse diapasão de transdisciplinaridade, ele acaba incutindo no aluno uma capacidade muito interessante, que é de pensar de uma forma mais global e mais complexa a realidade da sua própria profissão, né? O que é exigido no TCC, que é o trabalho de conclusão do curso? O desfile faz parte do TCC, como será realizado? O TCC é o trabalho de conclusão de curso. O aluno realiza uma coleção a partir de um tema, que no caso é a brasilidade,
ele escolhe livremente dentro desse tema e ele executa. Então, aí, essa coleção ele vai estar determinando a marca, a logomarca, o sistema de produção, quais são os materiais que ele vai estar utilizando, e ele executa 3 looks, que seriam 3 indumentárias completas, né, para um desfile. Então, esse desfile é o desfile que vai acontecer na Sala Leila Diniz, é, na verdade, o resultado do TCC dessa turma de segundo semestre. E o que precisa para entrar no curso, Leila? Olha, às vezes a pessoa pergunta se precisa saber desenhar, se precisa saber costurar. Não, eu acho que precisa de vontade. Ele não há necessidade de um pré-requisito, mas é uma vontade de um interesse, né, de conhecer a área e ter essa formação. Perfeito. Teotônio, considerações finais. Eu gostaria muito de convidar a todos que estão nos assistindo para comparecerem nesse evento. Eu acho que vai ser um evento extremamente interessante. Eu fiquei profundamente encantado, que eu não desconhecia. Faço aqui a minha máxima culpa. Eu não conhecia a Sala Leila Diniz, vim a conhecer agora, e é um espaço bárbaro, muito bonito, muito bem administrado, com uma delicadeza por parte do corpo de funcionários que realmente encanta também. Sem dúvida. E a gente vai fazer esse evento lá. Agora acontece a exposição fotográfica de um grande amigo nosso, que é o professor Antônio Júnior, aqui da UF. E, de certo modo, as fotos do Antônio Júnior vão funcionar como um grande cenário. Estão todos convidados para o nosso trabalho. É um evento gratuito, aberto ao público. Considerações finais, né? Assim. Exatamente, é um evento gratuito, aberto ao público. Eu acho que, para os interessados na área de moda e os interessados em entrar nessa área, eu acho que é uma grande oportunidade de ver a produção desses formandos. Perfeito. Então, todos convidados para comparecer à Sala Leila Diniz, né? Que é uma belíssima sala, conforme vocês falaram, né? Para assistir, montada atualmente de Niterói. Sem dúvida alguma. Belíssimo trabalho da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. No próximo sábado, dia 13, teremos o Giro Cultural. Teremos amanhã de autógrafos na Livraria Ideal, César de Araújo, Memórias e Poemas, organização da Eda Lúcia de Araújo. E logo depois, às 12 horas, também na Sala Leila Diniz, teatro infantil, o Natal Encantado, com o Infocus, companhia de teatro, que realiza um trabalho realmente espetacular. Sala de Cultura Leila Diniz, às 12 horas, no dia 13 de dezembro, todos convidados. E também, dia 13 de dezembro, às 10h30, às 13h30, Corrimão de Papel, poemas e textos de Renato Augusto Farias de Carvalho, lançando no Centro de Arte e Cultura Partenon, na Rua General Andrade Neves, número 40, Centro de Niterói, todos convidados a comparecer. Despeço-me agradecendo as presenças do doutor e mestre em Teoria Literária, Teotônio de Paiva Botelho, e da mestra no Programa de Ciência de Arte, Universidade Federal Fluminense, Leila Barbosa, Leila B., aqui em nosso programa, e também aos queridos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga e acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. Nas sociedades, os seres humanos procuram cuidar de si, dos outros, da natureza, procuram ouvir e respeitar os mais velhos. Nos terreiros de religiões africanas, esses princípios são fundamentais.
tanto os cuidados como a ancestralidade. E esse foi o tema do primeiro encontro do Laboratório Quitembo, sobre estudos da subjetividade e cultura afro-brasileira, realizado no dia 24 de outubro no Instituto de Psicologia da UF. É importante que esses profissionais da universidade conheçam essas práticas, percam um pouco o preconceito com relação a elas e então desenvolva uma formação mais afeita às necessidades da nossa população. Acho que tem esse sentido pensar e construir um laboratório que abra esse diálogo e faça esse encontro. A nossa herança africana é um dado de realidade, faz parte do nosso país, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa construção. E a psicologia da UF tem justamente a proposta de construir uma psicologia que leve em consideração a realidade brasileira e que aponte para a construção de uma sociedade mais humanizada, mais justa, sem exploração, sem discriminação. Como tratar de psicologia em relação aos cuidados e ancestralidade nas religiões africanas? Saber ouvir e acolher os indivíduos é essencial na área da saúde. E transportar essa prática dos terreiros para a universidade torna-se um instrumento interessante na formação desses profissionais. Além do projeto Quitembo, a RENAFRO, Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, atua nesse sentido há mais de 10 anos, valorizando o saber dos terreiros em relação à educação e à saúde. Seu coordenador nacional, José Marmo, esteve presente na mesa e falou um pouco sobre esta aproximação. A formação desses alunos é importante por quê? Porque eles vão trabalhar, quando eles vão estar atendendo as pessoas, vão atender de várias tradições religiosas. E nós queremos também que eles aprendam a lidar um pouco mais com a tradição religiosa de matriz africana, porque a tradição religiosa de matriz africana ela tem práticas de cuidados que podem ser acopladas às práticas de saúde também no Sistema Único de Saúde. Por exemplo, o cuidado com os mais velhos tem muito a ver com a Política Nacional de Saúde do Idoso e também porque os terreiros eles escutam os problemas das pessoas. Olha bem, se nós estamos fazendo isso com o Instituto de Psicologia, tem tudo a ver com a saúde mental. Para o universo acadêmico da UF, este encontro foi o início de uma parceria mais ampla entre estudos e vivências das religiões africanas. Para a população negra, o evento deu mais um passo no combate aos preconceitos que ainda existem sobre suas crenças e costumes. Os alunos agora estão entrando em contato, desconstruindo estereótipos, né, a nosso respeito, a respeito dos negros, da ancestralidade, da história, da cultura negra. Quando eu digo que é desconstruir todos esses estereótipos e é desconstruindo mesmo o racismo, né? Porque assim é que a gente vai ter uma outra sociedade, um outro tipo de nação. Uma discussão que a gente tem tido na psicologia é como que às vezes o nosso cotidiano fica de fora a todos os autores que nós estudamos. Então, para mim, a vivência dentro do terreiro de Umbanda traz essa possibilidade de trazer um cotidiano, um saber do cotidiano para a minha vida. Ainda tem uma dificuldade muito grande das pessoas aceitarem esse discurso dentro da academia e até mesmo de aceitar ir nesse lugar, assim, no espaço terreiro como campo de pesquisa. Olá para você que nos assiste, estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. Bené. Olá, boa tarde, quarta-feira, nosso encontro, né, de toda semana. Hoje com uma convidada muito especial, muito bonita, que é a Fernanda Manier, né? A Fernanda Manier é filha da Daniela Manier e do José Manier, que permitiram a vinda dela aqui. Isso, que nós queremos agradecer. Deram autorização, né? A gente quer agradecer aos pais da Fernanda. E a Fernanda vai contar para a gente algumas passagens dela na escola com situações de bullying. Né? Então, hoje, o nosso assunto vai ser esse, né, Bené? E eu vou deixar mais a cargo da Bené, porque a Fernanda é convidada da Bené. E a Bené é que se inteirou mais das situações que a Fernanda atravessou. Então, eu vou deixar a Bené conduzir essa entrevista, assim, num primeiro momento, para eu poder tomar o pé das coisas. Tá certo. Para, então, ir
abordando, né, da forma que eu achar conveniente. Acho que é importante nós dizermos aos nossos telespectadores que bullying hoje é um assunto que está na mídia. No nosso tempo, né, Beth, nós que já passamos aí dos 40, né? A gente não estava na mídia, mas sofreu bullying também muito, então, bullying. Mas então, na nossa época era outra coisa, né? Nós lidávamos com isso, nós lidávamos com isso de uma outra forma. Mas o bullying, ele está realmente na mídia. Nos Estados Unidos, tornou-se uma coisa bastante séria, a ponto de já chegar alguém morrer por conta disso, por não suportar a pressão dos colegas. E a gente fica pensando como o jovem, que deveria ser amigo, colega, alegre, como ele se torna uma arma. Bichinho difícil, essa coisa chamada adolescente. E aí vai entrar, claro, a nossa querida psicóloga Elizabeth, que com certeza vai poder nos ajudar com isso. E o relato da Fernanda, ele se tornou pertinente na medida em que, conversando com a mãe da Fernanda, com a Daniela, ela externou que a Fernanda, devido à altura, estava se sentindo constrangida porque cresceu demais e as pessoas estavam debochando dessa altura que eu tanto queria, esse tostão de gente aqui queria tanto ser alta e não é. E aí, essa palavra, esse crescer da Fernanda tomou a forma de bullying. Por isso que nós vamos discutir esse assunto. Vamos dar a palavra, então. Claro, vamos deixar a Fernanda contar para a gente como aconteceu. Fernanda, conta para a gente, né? Como é que aconteceram essas coisas? Me parece que não foi uma situação isolada, mas que foram algumas situações que você atravessou, né, na escola e que, de certa forma, te deixaram um pouco embaraçada nessa situação. Então, conta para a gente, faz um relato breve para a gente dessas situações. Quando eu era mais nova, assim, uns 8 anos, eu estava assim na sala, aí a professora falou, vamos entregar os livros. Aí o menino foi, estava entregando os livros e jogou o meu no chão. Primeira coisa foi essa. Aí eu fiquei super chateada, aí depois de um tempo, eu resolvi pintar o cabelo e pintei muito, ficou tipo assim, louro. E começaram a me chamar de louro oxigenada. Qual era a sua idade? Eu tinha 11 anos. Você está com 14 agora, né? Aí começaram a me chamar de loura oxigenada e isso virou assim uma febre, todo mundo me chamava disso. E eu não aguentei, porque eu tinha dourado o cabelo, aí quando eu cheguei na escola me chamaram disso, aí eu tive que tirar tudo. Foi crescendo e eu cortando o cabelo. E diga uma coisa pra gente, Fernanda, isso acontecia dentro de sala de aula? Dentro de sala de aula e fora de sala de aula? Os professores chegaram a tomar conhecimento disso? Como é que foi? Não. Eu acho que antes as pessoas não se importavam, achavam que é só uma zoação, sabe? Agora que estão assim, mais falando sobre bullying, campanhas contra o bullying, mas antes não falavam, os professores não tomavam conhecimento, então era fora e dentro da sala de aula. Mais alguma situação que tenha te incomodado? Tipo, eu não lembro agora, porque já foi há um tempo. Mas assim, com amigas minhas, por outros motivos também, e é ruim, né? Porque a pessoa fica magoada, fica excluída, não se sente assim bem com ela mesma, sabe? Eu acho muito ruim. E como você se sentiu pelo fato de você ter sofrido bullying com os seus amigos? Porque eram seus amigos. Eu me sentia assim muito excluída. Eu pensei que ninguém gostava de mim e eu não sabia mais o que fazia. Aí eu conversei com minha mãe, mas assim, é horrível, porque você não tem assim reação, sabe? As pessoas fazem isso sem motivo. Eu acho que bullying é uma coisa assim sem motivo. As pessoas fazem para aparecer para os amigos, para todo mundo rir, essas coisas. Então eu acho que é totalmente sem motivo, eu não fiz nada. E fizeram isso comigo quando eu era mais nova. E as consequências, a gente tem que pensar nas consequências dessa situação para a vida diária sua. Você acha que isso alterou muito a sua vida? O que é até agora, até hoje? A sua rotina diária. Você deixou de fazer algumas coisas, deixou de sair de casa, deixou de ter algumas atividades, de usufruir de algumas atividades em função disso?
Não. Desses comentários? Não, eu só comentava com minha mãe e se acontecesse uma coisa mais grave, aí eu teria que sair para não ficar sofrendo bullying em vários lugares. Mas, assim, comigo, não, nunca tive que sair. Pois é, isso aconteceu só na escola, com seus colegas da escola. Mas você tem outras pessoas que você tem amizade que não são só as pessoas da escola. Uhum. Isso aconteceu com essas outras pessoas também, de outros locais? Não. Era com as pessoas da escola. Na escola. Começava com um grupinho, aí outro grupinho, aí começava a me zoar essas coisas. Uhum. Porque a gente pode dizer que nessa situação especificamente, não tem assim uma gravidade da situação, né? Quer dizer, não foi uma situação em que ela tenha ficado impactada ou tenha prejudicado de alguma forma emocionalmente as atividades diárias, o desempenho dela nos estudos, né? Não foi uma coisa que afetou a sua vida o que a Fernanda em profundidade. É que ela esperava que os professores tivessem alguma reação. É que entrevistar adolescente é complicado, sabe? Tirar as coisas de adolescente, sabe? É complicado, sabe? Então, ela estava comentando que ela esperava alguma reação da parte dos professores e que essa reação não aconteceu, apesar dos professores assistirem o que ela estava passando, porque isso acontecia em público. Mas isso era muito ostensivo? Era feito de forma muito ostensiva? Eu não lembro exatamente as coisas que aconteciam. Acho que tinha mais coisas, assim, de bullying, mas acontecia às vezes, sabe? Só que não é só o bullying direto, é assim, você não ter os amigos assim perto, sabe? Ter só um ou dois amigos e o resto ficar te zoando essas panelinhas, sabe? Então, os professores também não falavam nada, nunca tomaram conhecimento. Porque o que a gente tem que ver aqui, Bené, é o seguinte, desde que o mundo é mundo... Que gosto é gosto, cada um tem lá suas preferências. Claro, lógico. Né? E não se pode evitar que entre pessoas em espaços onde haja mais gente, que as pessoas tenham gostos diferentes e externem suas opiniões. Não, com certeza, pela pouca idade, pela imaturidade, tanto na criança como no jovem, de uma maneira geral, no adolescente, a gente se dirigindo aí mais no foco do adolescente, isso é muito comum. Com certeza, com certeza. Eu posso relatar o meu próprio bullying, porque o meu nome é Benedita, né? Os meus amigos me chamam de Bené. E eu não sei se vocês sabem, Benedita vem de um santo negro. E as pessoas... São Benedito. Sim. Né? Uma entidade negra. Então, as pessoas me chamavam de crioula, já naquele tempo. Você tem nome de preta. E o mais interessante, na vida profissional, já como adulta, você imagina você trabalhando com uma secretária loira e uma secretária escurinha. E aí entra uma pessoa na sua sala, ai, que ótimo que eu te encontrei, Benedita. E se dirige à colega negra, porque Benedita tem tudo a ver com o negro. E aí a colega diz, não... A Benedita é aquela ali, ó, aquela do olhinho verde. E isso é uma forma de bullying, porque a colega na ocasião se sentiu muito constrangida. Eu não, o tempo me ensinou, como você mesmo disse, a nossa geração aprendeu a levar isso na flauta. Não tem menor problema, menor constrangimento. Naquele momento, as coisas pareciam engraçadas. Mas você imagina você achar que o outro tem um nome X ou Y de acordo com a cor da sua pele. Isso é bullying. Pois é, eu vou relatar aqui um caso que aconteceu comigo, Fernanda, que eu até já comentei com você antes da gente entrar. Mas eu vou relatar aqui para o telespectador que eu devia ter mais ou menos uns 8 anos, eu devia estar na 2ª série primária e estudava numa escola pública nessa época. Ontem, tá, gente? Foi ontem. E por uma distração minha,
em relação a uma orientação da professora que disse, olha, não precisa copiar as questões do quadro, respondam imediatamente no caderno. E eu, então, em vez de responder no caderno imediatamente, naquela hora, aquilo me passou despercebido e eu comecei a copiar as questões do quadro. E fui me atrasando, a turma foi respondendo já direto, e eu fui me atrasando. E chegou um ponto que eu fiquei tão atrasada que todo mundo acabou e eu estava lá ainda olhando para o quadro e copiando. Quando a professora percebeu isso, ela não devia estar num dia muito tranquilo, ela devia estar muito estressada e provavelmente a questão dela era um problema com as finanças lá dela, porque ela, de repente, virou para mim e falou assim, você precisa de apanhar assim como eu preciso de dinheiro. Eu falei, minha Mãe Santíssima, o que eu fiz? Uma criança de 8 anos de idade ouvir isso de uma professora? Eu fui às lágrimas, certamente, saí dali extremamente traumatizada e ela não parou por aí, não. Ela fez aquele discurso para a sala toda, as outras crianças também arregalaram um olho desse tamanho. E eu saí dali tão abatida, que no dia seguinte eu falei para minha mãe, eu não volto mais para lá. E a minha mãe, no dia seguinte, então, foi diante da diretora dessa escola e falou, olha, minha filha não estuda mais aqui. Então, vocês veem que isso é muito antigo. O bullying não é uma coisa E isso, recente. olha, via vertical, porque aí não era uma pressão de criança para criança. Porque criança, pensa bem, não tem ainda maturidade para... Né, vai na onda, né? O carismático lá da turma, o líder da turma, falou uma coisa, o resto segue. É igual ao adolescente. Né? O que lidera a turma fez uma coisa lá engraçada, ou algo que todo mundo aderiu de alguma forma, o pessoal marcha ali junto. Né? E coitada da vítima que está sofrendo lá a perseguição da turma. Pois é, então, nesse caso, Beth, a sua mãe, ela teve uma reação... O importante é que os pais estejam atentos, porque você vê, essa veio por uma via onde jamais se esperava que pudesse ter vindo um professor. Ela já não era criança, já era uma mulher que tinha filhos, já tinha uma família estruturada. Quer dizer, como é que uma pessoa dessa fala isso para uma criança de 8 anos de idade, gente? Pois é. Que eu precisava de apanhar assim como ela precisava de dinheiro. Olha como ela deslocou uma problemática dela. Provavelmente ela devia estar muito estressada, ou com dívida, ou com alguma coisa lá que ela devia estar passando naquele dia, que ela não conseguiu se conter e deslocou aquilo para a primeira pessoa que atravessou na frente dela e irritou, que era aquela criança que estava ali na frente dela. Então, isso demonstra que a estrutura familiar, o fato de você poder contar com a sua mãe... Importantíssimo, fez toda a diferença. Porque você recebe a carícia, você recebe a atenção necessária, você recebe aquilo tudo que você está precisando, aquele acolhimento para, naquele momento, superar a situação. Isso. E eu superei com muita facilidade, porque na semana seguinte eu já estava em outra escola e vida que segue. Entendi. Né? Então, Fernanda, se a gente for abordar aqui a sua situação... O que a gente vai ver é que, na maioria das escolas, ou até em outros locais, onde haja muito adolescente, onde haja... E cada vez maior nós vivemos numa sociedade competitiva, né, Bené? E quanto mais se torna competitiva, mais se acirram os comportamentos e essa forma competitiva mais agressiva fica e mais bullying ela vai se tornando. Porque aquela coisa se intensifica de maneira tal que a pessoa realmente começa a se sentir mesmo excluída. Quer dizer, para mim, a grande problemática é quando isto passa a exercer na sua vida diária algo que vai te impossibilitando de se movimentar como você deveria. Né? Algo que, de certa forma, começa a coibir e a inibir seus comportamentos.
É verdade. Aí a coisa vai mudando de figura, é necessário que alguma coisa mais efetiva seja feita. Verdade, é verdade. Né? Levar a direção da escola, ao conhecimento dos pais sempre, mas se os pais estiverem atentos... Não, eu confesso que, na minha opinião, a Fernanda ela lidou muito bem com a situação. Isso ela relatando isso para nós agora com 14 anos. Mas ela comentou que, você imagina o seu sonho é pintar o seu cabelo de louro, que já é uma decisão difícil, né, para essa geração, né? Você imagina, né? A Fernanda aí, com esse cabelão, imagina louríssima. E aí, de repente, naquele momento, a coisa foi difícil de lidar, porque ela me disse que ela se sentiu completamente excluída do grupo. Porque você imagina o tempo todo, alô, só oxigenada, oi. E detalhe, a loura no Brasil, ela lembra, é o pejorativo da burra, né? Então, quer dizer, a Fernanda ela estava emburrecendo pelo fato de ter pintado o cabelo de loura. É então, coisa do rótulo. Eu sei, mas aí eu achei legal o fato dos pais a terem apoiado. E uma outra coisa, no seu caso, Elizabeth, deve ter sido muito forte para você o que aconteceu, porque você chegou a mudar de escola. Porque foi uma agressão da sua professora, não dos seus colegas. Minha mãe chamou a diretora da escola e, olha, mas ela arrebentou. Não arrebentou de maneira pejorativa, não agrediu, nada disso. E a minha mãe era uma pessoa muito educada para falar, muito tranquila. E ela falou com a diretora, ela disse, minha filha não fica mais um dia nessa escola, mas antes de eu retirar minha filha, eu fiz questão de vir aqui para a senhora saber que tipo de professora a senhora está colocando em sala de aula. Entendi. Mas você sofreu bullying de uma pessoa adulta e sendo a sua mestra. É o que é mais triste. O que é mais triste. Já a Fernanda sofreu bullying por parte dos colegas. Né, do seu grupo. Por parte do grupo, que mais ou menos da mesma idade, tanto de criança como adolescente, isso ocorre mais. O tempo todo. O tempo todo. Se você botar brilho demais, Fernando, você está brilhando muito. Se você botar brilho de menos, você está brilhando. Até porque, Fernanda, eu não sei se você percebe, mas eu acho que talvez seja uma pessoa bem observadora. Eu acho que você é uma pessoa bem observadora. Você vai ver que a maioria dos seus colegas ainda está numa idade, a não ser os mais amadurecidos um pouquinho, mas a maioria ainda é muito volúvel. Não tem muita opinião própria. Eles ainda estão naquele comportamento que a gente chama do comportamento de manada, que é o comportamento de o mais engraçado, o mais desinibido, leva a turma. Né? Vai um fazer uma coisa, o resto todo acompanha e vai naquela onda. Então, se por um acaso, dois ou um mais desinibido cismar com alguma coisa ou cismar com alguém, o resto todo acaba acompanhando. É verdade. Agora, desde que não seja uma coisa tão séria a ponto de te tirar a sua estabilidade emocional, de te tirar do sério, né, e de te tirar de uma sala de aula ou de qualquer outra atividade diária sua, dá para contornar, concorda? Sim, não era uma coisa assim que dava para contornar, sabe? Era uma coisa que me tirava do sério. Traumático. Como que já passou 3 anos, eu não lembro de muita coisa. Eu falo de, assim, as coisas que eu lembro, assim, mas me tirava do sério. Tanto que eu comentei com minha mãe. Mas então vou te fazer uma pergunta agora bem objetiva. E na atual conjuntura, você acha que você está mais preparada hoje para enfrentar uma situação dessa em sala de aula? Eu acho que tudo que aconteceu me fez amadurecer muito mais, sabe? Porque as experiências vividas, elas vão dando a gente também um cabedal de conhecimento para que a gente possa se estruturar na vivência dessas coisas. Concorda, Bernardo? Lidar muito mais com isso agora. Agora que eu vivi isso tudo, dá para, lidar muito mais com essas situações. Porque é como a gente falou no início do programa, gosto é gosto, não se discute. Lógico. Você vai ter gente que gosta de você com cabelinho
castanho. Aliás, você é muito bonita. Obrigada. Mas vamos supor que você, de um momento para o outro, queira mudar o tom do seu cabelo, queira... Você vai encontrar, talvez, pessoas que digam para você, ih, ficou ótimo. Talvez encontre pessoas que... Tipo, eu cortei o cabelo. Meu cabelo ia até o final das costas. Um monte de gente falou, nossa, ficou lindo. Um monte de gente falou, nossa, o seu cabelo grande é tão lindo, sabe? Agora, você que Agora precisa... eu sei lidar muito mais com isso. Você que precisa desenvolver uma capacidade cada vez maior de poder fazer a sua autoavaliação. De poder se olhar no espelho e dizer, não, eu me gosto mais com cabelo claro, ou eu me gosto mais com esse cabelo escuro, ou... Você é que tem que achar que é bom para você. Não espere que as pessoas sempre te deem aval para você se sentir bem. Vocês têm que estar bem com você mesmo. Com certeza. Né? Esse aval tem que partir... É essa a permissão que é mais difícil do ser humano conseguir, que é o que a gente chama da permissão interna, do instrumental interno, que a gente tem que desenvolver para ter ao longo da vida, cada vez numa proporção mais amadurecida consigo mesma. Eu tenho que poder saber que não agrado a todos. Com certeza. Concorda? Você Com não certeza. agrada a todos, Lógico. eu não agrado a todos, Fernanda também não vai Lógico. agradar a todos. Lógico. Nesse aspecto, eu queria dizer para os nossos telespectadores que a legislação brasileira e mundial, ela é contra o bullying. Hoje, se você sofrer bullying, você pode ser punido pela legislação por isso. Então, eu queria dizer, olha, mostrar o cartaz, tá? Isso. Diga não Ilustra. ao bullying, tá? Então, se você for difamado, se você for humilhado, se você for dominado, se você tratar mal a sua empregada, o seu colega, é bullying. Tome suas providências. Tome suas providências. Diga não ao bullying. E ensine seus filhos a brigar pelos seus direitos, né? Esse brigar, tá, Fernanda? Não é no sentido de partir para pancadaria, não, tá? Mas reivindique, lute, diga não ao bullying. Porque a conquista do espaço com respeito. Com certeza. E como os adolescentes e os jovens são maus, como eles se agridem, essa competição, às vezes, ela é... Mas olha, você vê que na psicologia a gente já vê a criança, como o Freud falava, a criança não é esse anjinho que a gente imagina que ela seja, não. Aí entra muito pelo contrário. Doutora Elizabeth, é verdade. A criança, ela é perversa. Eu sei, eu sei. Né? O inconsciente da gente, ele é muito perverso. É verdade. E na criança ele se manifesta com uma espontaneidade muito grande. A criança chega para você, eu vejo a minha neta, quando está lá em casa, que às vezes ela diz assim, vovó, deixa eu ir no banheiro com você. E ela entra no banheiro comigo. E às vezes eu... vou fazer o número 1, né? E ela está lá dentro comigo. E quando eu tiro a roupa, ela diz assim, vovó, você está gorda, hein, vovó? Quer dizer, olha como a criança é crítica. Olha como a criança eu tenho que dizer para ela, ô Isadora, cai na real, você tem 7 anos, você quer comparar sua perna com a minha? Você quer comparar seu bumbum com o meu? Eu sou sua avó, menina. Aí ela diz, porque mamãe também a bunda de mamãe é... Eu falei, pois é, Isadora, a gente não pode ter um bumbum igual o seu. Deixa de ser crítica. Mas isso é natural na criança. Isso é o diabinho que existe lá dentro. A criança, ela é perversa, ela é crítica. Perversa, é verdade. Ela é danada. É verdade. Né? Se você não tiver um defeito, ela põe. Verdade. Né? Uhum. Gente, estamos a 1 minutinho do final da nossa programação e nesse 1 minutinho, então, eu vou pedir a Fernanda que ela deixe a mensagem dela para aquelas pessoas que ela acha que poderá dar uma contribuição no sentido do que ela vivenciou, tá? Para que você possa esclarecer para o pessoal da sua faixa etária como é que você passou por isso e a mensagem que você poderia transmitir em relação a essa experiência. Bom, eu acho que você tem que
assim, nunca ficar guardando pra você. Sempre que você sofrer algum bullying, alguma coisa que te incomode, não guarda pra você. Fala com o seu pai, sua mãe, alguém da sua família, para te ajudar de algum modo, se estiver incomodando na escola, comunicar com alguém na escola, sabe? Não guarde isso pra você, porque... E mesmo as pessoas que sofrem bullying, vai ter uma... Quando você crescer, vai ter uma vantagem nisso, que você vai ver que isso tudo passa e que você vai amadurecer, sabe? Agora eu tenho 14 anos e não sofro mais bullying nenhum, graças a Deus. E está mais preparada para enfrentar situações difíceis. E eu acho que sim. Tá, Fernanda, obrigada. Obrigada. Tá? Você é muito bonita. Obrigada. Viu? E eu descobri que a Fernanda é colega do meu neto. Meu neto estuda na mesma escola que ela estuda e eles são colegas. Então agora você pode procurar por ele lá. Procura lá, Lucas Maia Perlingeiro do Vale. Ó, você viu que vovó já deu aí. Salles de Almeida, olha o nome dele, olha o caminhão que é o nome dele. Vovó já está dando aí autorização. Diz que você teve comigo. Ó, tive com a sua avó. Tá bom? Ó, um beijo muito grande e que bom que você superou isso e agora está preparada para enfrentar situações provavelmente mais difíceis, mas que você provavelmente vai tirar de letra também. Tá bom? Com certeza. Bom, obrigada, Bené. Fernanda. Obrigada, parabéns. Acabou de terminar o ensino primeiro grau, fundamental, está indo para o ensino médio, parabéns. Tá? E obrigada por ter vindo. Já vão começar a se preparar para o vestibular. O Lucas já está falando no vestibular. Gente, para vocês que nos assistiram, meu beijo até o próximo programa. Beijo até quarta-feira, se Deus quiser.